Olá, tudo bom? Então, se você acompanha os eventos de aniversário aqui da Sirius, você provavelmente já me conhece, mas se não, eu vou me apresentar. Eu sou o Júlio Soares, eu sou professor de tarô e tarólogo, sou aqui de Porto Alegre, estou há quase 13 anos trabalhando já nessa área. Ao longo desses 13 anos, eu me especializei especialmente na história do tarô. E eu preparei essa palestra muito pensando nisso, que é, se eu sou uma pessoa que quer iniciar no mundo do tarô, que quer conhecer, qual é a primeira coisa que eu preciso fazer? Ter um baralho. Mas, hoje em dia, a gente entra numa loja como a Sirius e existe uma infinidade de baralhos. Por onde eu começo? Qual é a diferença entre um baralho X e um baralho Y? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as diferenças que a gente vai ter entre os diversos tipos de tarô, tá? E aqui, vamos começar, né? Então, seguinte. Antes da gente entender as diferenças entre um tarô e outro, a gente precisa ver o que é o tarô, tá? E, acima de tudo, é o seguinte: o tarô é um oráculo, ou seja, ele é uma ferramenta que a gente usa para ver o futuro, para nos orientar diante de uma dúvida, para buscar respostas, tá? A função principal dele é preditiva, e a partir disso a gente pode ir para autoconhecimento, para outras questões, né? Mas o tarô é um oráculo, é uma ferramenta oracular, assim como astrologia, geomancia, numerologia, enfim, quiromancia, e assim vai indo. A primeira coisa que a gente tem que entender de um tarô, para saber se é um tarô ou não, é o número de cartas. Um baralho completo de tarô tem 78 cartas, nenhuma a mais e nem a menos. Tu pode trabalhar com menos cartas. Então vamos começar a entender o seguinte: essas 78 cartas, elas são divididas em dois grupos. A gente tem um grupo chamado de arcanos maiores, que tem 22 cartas. Os arcanos maiores são aquelas que são as figurinhas, digamos assim. Aqui, a gente tem aqui, por exemplo, o tarô de Marcélia na esquerda, a força. A gente tem um número, um nome e uma imagem meio grandinha, né, que ocupa a maior parte da carta. Dos arcanos maiores só tem dois que são diferentes, né? Tu tem o louco, que ele tem nome, tem imagem, mas não tem número. Ou então, às vezes, ele vai ser colocado como zero, ou então como 22, mas isso não é muito comum nos tarôs tradicionais. E tu vai ter a carta que a gente chama de morte, que é o arcano número 13. Tem número, tem imagem, mas não tem nome. Mas você vai encontrar com o nome morte. Então, esses são os 22 arcanos maiores, e a gente tem os 56 arcanos menores. Os arcanos menores são como cartas de truco, são cartas de jogo normal. As de espadas, dois de ouros, rainha de copas. Esse tipo de carta. São 56 cartas, né? Divididas em quatro naipes: ouros, copas, paus e espadas. Tá? Cada naipe com 14 cartas, 10 numeradas e quatro cartas da corte: pajem, cavaleiro, rainha e rei. Então, se a gente tem baralhos que tem só os 22 arcanos maiores e baralhos que tem os 78 arcanos. Existem alguns outros baralhos que tem, por exemplo, arcano maior e a corte e os ases, mas é mais raro de encontrar hoje em dia, tá? Então, geralmente vocês vão encontrar baralhos ou com 78 cartas ou com 22. E já é importante que vocês entendam isso, tá? É a primeira coisa para qual a gente olha. Ah, é um tarô, mas tem 29 cartas. Provavelmente não é um tarô, tá? O tarô ele tem essas cartas muito memoráveis: o mago, a papisa, o papa, a torre, a morte, o diabo, a estrela. São cartas que a gente olha e a gente já associa diretamente ao tarô, tá? Então é isso que a gente vai ter já como essa estrutura base do tarô. Existem diversos tipos de tarô, né? Mas a gente vai falando sobre isso.
E sabendo o que é tarô, vamos então diferenciar o que não é tarô, porque aí existe um risco, tá? Olha só, a gente tem o baralho chamado Lenormand, que as pessoas também confundem e chamam de tarô cigano ou baralho cigano, tá? O nome oficial, tá, seria baralho Lenormand, Petit Lenormand. Existe um baralho cigano que é parecidinho com Lenormand, mas é mais uma forma de jogar do que um baralho em si, tá? E não é tarô. Não é tarô cigano, tá? E, inclusive, deixar claro aqui que tarô não tem nada a ver com os ciganos, não tem nada a ver com o Egito. As origens do tarô, elas são europeias, tá? Do norte da Itália. A história de tarô e ciganos é um mito, tá? É um mito que está famoso, é muito famoso aqui no Brasil, mas é um mito que já foi desmentido há muito tempo, tá? Então, esse aqui é um exemplo que não é um tarô, né? É outro tipo de imagética. Olha só as imagens. A gente tem uma imagem principal, a gente tem um número, a gente tem dois emblemas que indicam, por exemplo, um baralho alemão, aqui na esquerda, e um baralho francês ou espanhol, aqui na direita. São coisas diferentes, tá? Não é um tarô. O tarô não funciona assim. Outro tipo de baralho que não é um tarô, que daí a gente chama de carta oracular, tá? O baralho oracular, que são essas cartas do caminho sagrado, as cartas xamânicas, que são muito famosas, inclusive. É um baralho oracular, não é tarô, é outro tipo de sistema, tá? E aí existe um risco, que é o seguinte: algumas cartas de tarô, desculpa, algumas cartas que ganham o nome de tarô não são tarô. Por quê? Porque o nome tarô vende mais. Então, muitas vezes as pessoas, ou as editoras, né, as grandes editoras, para ganhar mais dinheiro, elas lançam baralhos de cartas oraculares e botam o nome de tarô, sendo que não são tarô. Então, tu tem, por exemplo, esse aqui, o Tarô dos Animais Latino-Americanos, que tem, não sei, 100 cartas, se eu não me engano. Tu tem um monte de carta, cada carta é um animal, não é um tarô. Não faz parte daquele sistema bem fechadinho, sistema bem pensado, que é o tarô. E a gente tem isso já meio que claro. Então, é muito importante que a gente, especialmente no início, né, a gente preste atenção a essas coisas. Porque existem muitos baralhos que vão ter o nome de tarô, mas não são. Então, sempre pensar nisso, né? Tem 78 cartas, tem arcano maior e menor, tem enamorados, tem força, roda da fortuna, e assim vai indo. E aí, ok, já sabemos diferenciar o tarô do que não é tarô. Vamos começar a olhar os tipos de tarô que existem. Existem alguns grupos de classificação, tá? A gente vai começar pelo clássico, tá? Quando a gente fala em tarô clássico, é aquele que respeita as primeiras ideias de tarô, os primeiros tarôs, é aqueles que têm uma simbologia mais tradicional associada à história do surgimento do tarô, tá? Então a gente começa com o tarô de Marsella, que é o mais clássico. Inclusive, quem estuda tarô comigo começa pelo tarô de Marsella. Foi o meu primeiro tarô, é o tarô que eu utilizo até hoje em dia, é a minha grande paixão, tá? O tarô de Marsella, ele não é o primeiro tarô, mas é o primeiro tarô organizadinho. 78 cartas, tudo bonitinho, as cartas têm número, têm nome, têm ordem, tá tudo organizadinho, e ele é lá do século XVII, tá? Nasceu na Itália no século XVII e na França, na cidade de Marsella, ganhou uma popularidade muito grande, tá? Esse é o tarô clássico de Marsella, na minha opinião, um dos melhores, tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois do porquê. Vocês podem ver que ele tem um traço mais simples, poucas cores, geralmente são no máximo 4 a 6 cores. Por quê? Porque no século XVII, esses baralhos eles eram feitos em xilogravura, né?
Então, não é que houvesse muita disponibilidade também na xilogravura, que é uma técnica muito antiga de impressão, de muitas cores, de fazer muitos detalhes, entende? Não é uma coisa pintada à mão. Existiam baralhos pintados à mão, mas eram muito mais difíceis de serem feitos, né? Então, Marsella é um tarô clássico, assim como o tarô de Waite-Smith, tá? Também chamado só de tarô de Waite. Ele é um baralho de 1909, 1910, 1911, tá? Que surgiu na Inglaterra, em Londres. E ele é um dos baralhos mais vendidos do mundo e mais populares, inclusive. Provavelmente, se vocês assistirem alguma novela, algum filme, alguma coisa que fale sobre tarô, ou vocês vão estar olhando para um tarô de Marsella ou um tarô de Waite-Smith, tá? O tarô de Waite-Smith, ele é o primeiro tarô do mundo desenhado por uma mulher, a Pamela Colman Smith, que foi uma pessoa muito importante do ponto de vista artístico, dos movimentos feministas, ela foi uma sufragista muito importante e uma grande artista. E esse baralho dela é assim, ó, fenomenal, assim como a história dela. E ele foi feito por comissão, né? Ou seja, ela recebeu um dinheiro, não muito, mas recebeu um dinheiro para fazer essas cartas para o Arthur Edward Waite, que era um magista, um bruxo ocultista inglês, tá? Ela também era ocultista, os dois eram da mesma sociedade discreta, a Golden Dawn, a Aurora Dourada. E esse baralho ele tem uma popularidade por um fator seguinte, olha só. Aqui, ó. Vamos pegar aquele primeiro slide. A gente tem aqui, ó, na canto direito, no tarô de Marsella, o 8 de ouros. O 8 de ouros é o quê? 8 moedinhas. Simples. Tá? Vai pegar no tarô de Waite Smith. A gente tem no 8 de ouros, a gente tem um artesão fabricando as moedinhas. A gente ainda tem 8 moedinhas, mas a gente tem uma cena. 2 de copas, a gente tem um casal se encontrando. Aí a gente vai ter o 3 de espadas, ó, um coração sendo perfurado por 3 espadas. Logo, fica mais claro para a gente determinados aspectos da simbologia. Vou falar um pouquinho sobre os prós e contras disso, tá? Mas depois. Que é justamente as questões a respeito de por qual tarô começar. Esse ainda é um tarô clássico, tá? Dentro dos tarôs clássicos, existem os tarôs históricos, ou seja, são reproduções dos primeiros tarô, lá do século XIV, XV, XVI, antes mesmo do tarô de Marsella. Então eram tarôs feitos à mão, tarôs com detalhes em ouro, em prata, os tarôs feitos geralmente para a nobreza italiana. Então são tarôs que eles são clássicos, muitos seguem um padrão Marsella, mas tem algumas diferençazinhas. Para esse tipo de tarô, eu recomendo assim, ó, que é bom ter uma Marsella do lado. Por quê? Porque, por exemplo, olha só, vamos olhar para o tarô Visconti Sforza Carey Yale. Esse é o primeiro tarô do mundo, tá? É o mais antigo. Ele é de mais ou menos 1444, 1443, tá? Essa carta aqui é os enamorados, que na época se chamava amor. Só que ela não tem número, ela não tem nome, e é muito comum vocês encontrarem baralhos assim. Algumas edições mais modernas desses baralhos colocam número e nome, aí ajuda, tá? Mas dependendo da edição que vocês forem comprar, talvez eu recomende mais para coleção do que para jogo. Porque, por exemplo, o Visconti Sforza Carey Yale original, ou seja, não uma edição que foi feita para jogo, mas para coleção, tem mais cartas, porque naquela época tinha mais cartas. Depois que diminuiu para 22 arcanos maiores.
E algumas cartas ainda não existiam. Por quê? Porque na história do tarô, não é que alguém um dia chegou assim e disse: hoje eu vou inventar o tarô. E aí nasceu o tarô. Não. Alguém pintava uma carta, 15 anos depois outra pessoa pintava outra, as coisas iam surgindo, lançava um livro que falava sobre tal coisa. Enfim, não é uma coisa que nasce prontinha, igual uma fábrica de Barbie, entende? Então, esses tarôs aqui, eles são tarôs históricos, clássicos históricos. Esse aqui, por exemplo, olha só, esse é o tarô da Renascença. O tarô da Renascença, ele é uma reprodução histórica de um dos tarôs mais antigos do mundo, que é o Charles VI ou Gringonier também. São os dois nomes que se dão para ele. O nome correto seria Charles VI. E o que acontece é o seguinte: essa edição, porém, que está aqui no meu slide, que é o Tarô da Renascença, é uma edição feita para jogo. Então ela tem uma, eu não botei, mas ela tem uma moldurinha que diz qual é o número, qual é o nome. Então pode pegar ela, jogar normal. Mas, por exemplo, a força, isso aqui é a mesma carta que essa aqui, ó. A força do tarô da Ligúria Piemonte, tá? Do norte da Itália, que é um tarô estilo Marsella, mas é um pouquinho mais antigo que o Marsella. E olha só, aqui é a força. Só que ao invés de uma mulher segurando a boca do leão, a gente tem uma mulher segurando uma coluna. Quando a gente estuda a história do tarô, a gente entende por quê. Mas no início, se é a primeira vez que eu estou olhando para um tarô, eu quero saber o que é tarô, como jogar isso, aí já fica um pouquinho mais complicado. Por isso que eu recomendo um tarô histórico junto de um tarô de Marsella, por exemplo. Aí pode ser qualquer tipo de tarô de Marsella, tá? Ah, eu acho o tarô de Marsella feio. Existem tarôs de Marsella que são mais rebuscados, digamos assim, também, tá? Isso é uma questão estética. Eu, pessoalmente, acho o tarô de Marsella o mais bonito que existe no mundo. Mas enfim, vamos lá. Existe um grupo de tarô muito famoso aqui no Brasil, um dos mais vendidos, tá? Que é o tarô étnico. O que é o tarô étnico? É um tarô baseado em algo, uma cultura, uma série, uma mitologia, uma religião, uma, um videogame, um livro, e assim vai indo, tá? A gente tem vários desse estilo. A gente vai ter o tarô do Guerra dos Tronos, tarô das bruxas. Tarô das bruxas é um grupo de tarô, né, gente? Tem vários tarô das bruxas. Tarô mitológico. Tarô mitológico, no Brasil, é um dos mais vendidos, é um dos mais clássicos. Então, os tarôs étnicos, eles pegam o significado da carta e pensam assim, ó, vamos pensar. O imperador é poder, um dos significados dele é poder. Quem é que tem poder na mitologia grega? Zeus. Então eu coloco Zeus e o imperador. Ah, isso é legal? Isso é legal. É aquele tipo de pensamento que a gente faz igual com a astrologia, sabe? Ah, eu sou virginiano, então eu sou organizado. E aí fica aquela coisa de todo mundo que é de virgem é organizado. E assim, na vida real a gente sabe que não é assim. Até porque um mapa astral ele é composto de um ascendente, de um regente do ascendente, do senhor da alma, senhor da genitura, ou seja, todo um mapa astral. Da mesma forma, a gente não pode dizer que uma carta é uma coisa. Quando as pessoas começam, por exemplo, a misturar tarô e astrologia, aí, sinceramente, é uma receita para dar errado. Porque começam a dizer assim, ó, o imperador é Marte, o imperador é Áries, o imperador é Capricórnio. Não, o imperador não é nenhum desses, o imperador é o imperador, entende? Então não é que o imperador seja Zeus. Existem aspectos de Zeus e existem aspectos do imperador que estão em comum. Mas no momento em que eu digo que o imperador é Zeus, eu estou cometendo um tipo, eu estou reduzindo o imperador e reduzindo Zeus. Estou fazendo uma forçação de barra para tentar caber algo.
e às vezes nem faz tanto sentido. Então, o tarô étnico é ruim? De jeito nenhum. Ele é ruim com o primeiro baralho, porque no primeiro baralho a gente acostuma com essa ideia. Olha só, por exemplo, deixa eu explicar aqui, ó, a aulinha de tarô básica. Enamorados, tá? As pessoas olham para essa carta e acham que é amor. Olham, acham que é amor. Então, esses baralhos étnicos colocam um casal apaixonado. Só que a carta dos enamorados não é amor necessariamente. É uma carta que vai indicar a necessidade de fazer uma escolha, logo de sacrificar algo. Ou seja, quando eu escolho ficar com pessoa X, eu estou escolhendo não ficar com pessoa Y, X, Y, Z, a não ser que, sei lá, seja poligâmico, etc. Mas essa é a questão. As escolhas envolvem perdas. E aí, quando a gente coloca só um casal se beijando e a gente pensa ali no Jon Snow e a menininha, que eu não lembro o nome, pouco estranho. Dá para fazer? Dá. Mas a gente tem que tomar cuidado. Então, por exemplo, Tarô do Guerra dos Tronos. Adoro, porque eu adoro Guerra dos Tronos. Mas se fosse eu, 13 anos atrás, meu primeiro tarô, eu não sei. Segundo tarô, maravilhoso. Terceiro tarô, melhor ainda. Sabe? Mas um tarô para estudo, eu recomendo um tarô clássico. Por quê? Porque eu aprendi o clássico, aí eu vou jogar com o tarô que eu quiser depois. Mas eu sei o clássico. E a gente vai ter, por fim, um outro tipo de tarô, que é o tarô chamado surrealista. O que é um tarô surrealista? Ele não se baseia necessariamente numa obra de ficção, ele não se baseia numa religião, numa mitologia, num livro. Ele se baseia em alguma coisa que eu quero. Qualquer coisa. E aí surgem tudo que é tarô. Tudo que é tarô, vocês pensam num tarô, existe. Tarô da Hello Kitty? Existe. Tarô daquele videogame? Existe. Tarô dos corvos? Existe. Gosto muito de, por exemplo, tarô de gato. Aqui eu tenho o White Cats. Tarô de gato, gente. Tarô de gato existe mais de 100, com certeza. Mais 100 tarô de gato. De novo, é até interessante, por exemplo, isso aqui é o White Cats, né? O tarô dos gatos brancos. Porque tem o tarô dos gatos brancos e tem o tarô dos gatos pretos. É até interessante porque esse baralho aqui, ele tem uma imagética um tanto quanto clássica. É um pouquinho clássica, mas né, as coisas são gatos. Tem o tarô cristal. Esse tipo de tarô, geralmente, ele não se baseia necessariamente na estrutura das cartas, mas sim no significado da carta. Ou seja, por exemplo, tem o tarô da bruxa moderna. Deixa eu pensar. Eu quero dizer que a carta X, o pendurado. O pendurado indica limite, limitação. Então, ao invés de eu desenhar uma pessoa pendurada, eu vou desenhar uma pessoa com o pé quebrado, tendo que andar de muleta. Não é a mesma coisa? É bem parecido, né? Mas para eu chegar nesse pensamento, eu já tenho que conhecer o tarô clássico, né? Então esse é o tarô surrealista, ele se baseia num conceito abstrato. Aí esse é o tipo de tarô que eu já recomendo para quem já é mais avançado, já está mais tempo aí no caminho, digamos assim, né? Então, gente, por onde a gente começa? Pelo clássico. Simples. Eu recomendo começar, eu dei algumas opções de clássico, né? Pelo tarô de Marsella. Por quê? Vamos lá. É como ensinar um idioma. Eu era professor de italiano, tá? Aí as pessoas chegavam para mim e diziam assim: eu quero ler a Divina Comédia em italiano, que é um livro escrito em 1300 e pouco. Ou então, eu quero apresentar meu TCC em italiano. Eu quero escrever um rap em italiano.
Beleza, acho isso ótimo. Mas quem sabe a gente não começa aprendendo a dizer bom dia? Quem sabe a gente não começa aprendendo a pronunciar as palavras? Então a gente tem que começar do alfabeto. E o alfabeto, as pessoas acham que ele é mais simples. Não, ele não é mais simples, porque com o alfabeto, tu inventa todas as palavras do mundo. Inclusive palavras para conceitos que ainda nem existem na nossa realidade. Isso é o tarô de Marselha. Ele está aí, gente, há quase 800 anos. E a gente está usando ele para ver futuro de coisas que são incríveis, né? Então ele é a base. Sabendo a base, eu sei tudo. Tendo um chão firme, eu posso pintar as paredes da cor que eu quiser, eu posso decorar com o que eu quiser, eu posso encher de tarô de gato, de tarô de fada, de tarô de Hello Kitty, de tarô de não sei o que, posso encher. Mas eu tenho que saber a base. Então, na minha opinião, o Marcelo é o mais importante para início. Ah, eu não gosto do Marcelo, eu não gosto do Marcelo, eu não gosto do Marcelo, eu quero aprender com outro. Vai pelo Wade Smith. O Wade Smith é uma boa, tá? Eu não ensino com ele, eu até mostro ele no meu curso, tá? Eu ensino pela história do tarô, né? Então vou mostrando vários baralhos. Mas existe uma questão no Wade Smith que eu peço um pouquinho de cuidado, tá? É a questão da imagem nos arcanos menores. Porque é o seguinte, uma imagem, ela representa algo. Então eu preciso saber o que ela está representando. O tarô Waite Smith, ele nasce em um contexto muito diferente do tarô de Marsella. Então, por exemplo, olhar para o três de espadas e olhar um coração sendo partido, automaticamente faz com que eu olhe para essa carta e sempre pense coisa negativa. Sempre. É um coração sendo partido, não é? Assim como olhar para o dois de copas, sempre faz eu pensar em coisa positiva, sempre. Só que a carta do três de espadas e do dois de copas são muito mais do que isso. Essa é a questão. A imagem nos acostuma com algo, e se eu não entendo que algo é esse, a gente tem que lembrar que a imagem ela serve principalmente para representar algo. Então, é a mesma coisa. Digamos que eu te mostre a imagem de um animal que você nunca viu. Você vai olhar para o animal e tu não vai saber o que é. Aí você vai buscar na sua própria cabeça referências. Parece um leão, então deve ser um bicho agressivo. Parece um peixe, deve viver na água. Parece um dragão, então deve gostar de fogo, sei lá. Entende? Então, se eu não sei, é muito mais fácil quando a gente sabe o que é. Ou seja, olhar para o três de espadas e sempre pensar, ruim, quando na realidade o três de espadas pode indicar também, por exemplo, uma certeza, pode indicar uma verdade muito concreta, pode indicar um rompimento criativo, ou seja, uma nova ideia. Nem sempre isso é uma coisa dolorosa, entende? Então, o Wade Smith é um ótimo baralho, mas a gente tem que prestar muita atenção quando a gente está olhando para ele. Então, né, muita leitura, a gente estuda muito para aprender tarô, né? Mas digamos assim, se você não quer começar com Marsella, vai para o Wade Smith, tá? Ah, eu quero jogar com tarô mitológico, não tem problema. Não tem problema, mas começa por um clássico. Porque aí você vai entender o que tem de clássico no tarô mitológico, o que não tem, para você entender o que fazer com essa informação, tá? E é isso aí. Gente, eu agradeço. Se vocês quiserem entrar em contato comigo, só me seguir nas redes sociais Fortuna Arcana, tá? Aqui como tá no meu logozinho. Tem o meu site, fortunaarcana.com.com. Meu e-mail é fortunaarcana.gmail, tá? Tô sempre à disposição. Aula de tarô, consulta de tarô, mentoria, qualquer coisa queiram falar, história do tarô, curso de história do tarô, enfim.
Quer falar de tarô? Só fala comigo. Agradeço. A gente se vê uma próxima, tá? Beijo!